Dá para não puxar aqui, minha filha, por favor. Fala, Ricardo, seja bem-vindo. Thaleson, meu irmão, graça e paz. Boa noite, meu irmão. Oh, coisa boa. Ricardo, acabei agora, meu amigo. Ia mandar pra você. Parei agora, bicho. Acredita? Amém, glória a Deus. Mas vai dar certo, vai dar certo. Espero Deus que dê certo, né? Tá entregue ao Espírito Santo de Deus aqui agora. Thaleson, meu irmão, cadê suas lives, velho? Você parou com tudo. Foi que houve, meu irmão, amigo? Bem, a voz tá boa aí, a imagem tá boa, tá tudo direitinho aí, tá? Dona Shirley, seja bem-vinda. Tudo bem? Cadê meu amigo Suzuki? Tá por aí? Bota ele pertinho aí, leva o telefone pra perto dele pra ele ouvir a palavra de Deus aí hoje. Amém. Desculpa aí, Ricardo, não, desculpa mesmo, bicho. Hoje foi corrido e eu tava com medo da palavra não sair hoje, meu irmão. Mas Deus é muito misericordioso, Ele vai tomar conta. É com Ele, é com o Espírito Santo, não é com a gente não. A gente é só um canal que, com muita humildade, com muito temor e com muito tremor, a gente se expõe para falar de Deus, porque é uma responsabilidade grande. E eu digo a você que quanto mais eu falo, mais eu me sinto despreparado. Tio Júnior, graça e paz, meu irmão, você e família. Tio Júnior é um dos meus maiores incentivadores, viu? Tio Júnior é que dá pressão em mim. Cadídia, seja bem-vinda, minha irmã. Graça e paz, que coisa boa ter você por aqui. Fica aí pra gente ouvir um pouquinho a palavra de Deus. Minha filha, que dá pra você não puxar aqui, meu amor, tá certo? Puxa um pouco mais de atenção, faz esse bom, por favor. Dá certo também assim. Ô tio Júnior, saiba que a recíproca é verdadeira, meu irmão. Saiba que a recíproca é verdadeira. Ô tio Júnior, assim falando assim eu vou até gritar. Mas tá entregue nas mãos do Senhor. Você sabe que toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Que a gente diminua, que a gente desapareça na realidade e que Cristo cresça, que a palavra dele cresça. Esse que é o principal objetivo. Que cada vez que a gente vem aqui à frente, que a gente venha trazer uma palavra dele, que a gente venha com muita humildade, com muito temor, com muito tremor também. Não que ele nos faça medo, não que ele é um Deus de nos colocar medo, mas a responsabilidade é muito grande quando a gente se expõe para falar de Cristo, né? Eu nunca me sinto preparado na realidade. Eu sempre disse que sou pastor, sempre disse. Ele nos pede, como pede a Thaleson, como pede ao Senhor, como pede a outros tantos, para a gente contribuir, né, com a nossa vida, com a nossa palavra lá, com a palavra de Deus, na verdade, né, a gente se de canal. Mas eu sempre digo a ele que eu nunca me sinto preparado. Eu sempre subo ali e parece que eu estou subindo para ir para a forca, sabe? Eu vou porque eu trabalho para o Senhor mesmo e meu propósito é fazer a obra de Deus, é trabalhar para o reino dele aqui na terra. E isso eu sei que faz parte de todo esse processo, mas não me sinto preparado de jeito nenhum, não. Subo ali, só Deus sabe como, só Ele sabe, só pela misericórdia dele mesmo. Isso aí que estou falando é a mais pura verdade, a mais pura verdade. Se eu disser que eu me sinto muito à vontade de estar ali, eu não me sinto não. Não no sentido de estar falando da palavra de Deus, mas do sentido da responsabilidade de passar com algum conteúdo, né? De repente o canal falhar, né? Nem Deus, né? Nem o Espírito Santo, é o canal, sou eu falhar ali na frente, entendeu? A gente tem muito medo. O áudio está chegando bem aí, a imagem deve estar boa, o som tá bem aí, tá legal o som ou não?
Vamos ouvir esse hino aí para a gente dar início à nossa palavra. É o tempo que, palavra de Deus, é o tempo que mais alguém pode chegar aí, tá bom? Promessas, minha filha. Só a Bíblia aí. Na Bíblia. Só assim, isso. Só deixa enxugue, só assim. Vai mais rápido, senão você vai molhar tudo. Vai mais rápido, assim, vai. Isso. Lá na outra página também pegou um pouco. Não, aí. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, meu Pai. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Ícaro, meu irmão, seja bem-vindo, graça e paz. Vamos já começar com a palavra de Deus. Quem puder ir chamando alguém aí no aviãozinho, chama a turma aí, chama um amigo, convida um amigo para ouvir uma palavra de Deus. A gente chama os amigos para ver tanta coisa, fazer tanta coisa, ver tanta besteira, né? Vamos chamar nossos amigos, o pessoal da igreja aí também, para que a gente possa ficar em comunhão com Cristo aqui e unidos pelo mesmo propósito. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Era bom botar o secador de sua mãe. Se quiser subir para fazer isso, é melhor fazer agora, eu acho isso aí. Fafá, seja bem-vinda. Graça e paz. Tatiana Moura, seja bem-vinda, minha amiga. Graça e paz para todos aí. Amém, Tati. Bota o telefone aí perto de Medeiros aí, no ouvido dele, perto do ouvido dele, que é para ele ouvir. Oh Senhor, Tu és bem-vindo, Pai.
Meu Senhor e meu Deus, com muita humildade, Pai, entramos na Tua presença para Te pedir, Senhor, que se faça presente em mais uma noite de oração, em mais uma noite de estudo da Tua Palavra. Espírito Santo, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que queremos ouvir, Senhor. Que a Tua presença nos enriqueça e que eu desapareça, Senhor, e a Tua palavra seja sempre exaltada. Que a Tua palavra, Senhor Jesus Cristo, seja sempre exaltada. Seja a atração principal, Senhor, seja o principal em nossas vidas. Usa-me como um canal, apenas como um canal, Senhor, das Tuas promessas, da Tua palavra e do que o Senhor quer nos falar esta noite. Nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, pelo dia de hoje, pelo dia de ontem e pelo dia que o Senhor já preparou de amanhã. Eu acredito nas Tuas promessas, Senhor, e acredito que todos nós tomaremos posse das Tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Netinho, seja bem-vindo, meu filho. Tudo bem? Graça e paz. Vamos. André colocou, irmão Eudes, boa noite, seja muito bem-vindo. André colocou aí o tema da noite. O tema da noite realmente é esse, é promessa de Deus para a nossa vida, certo? E ela botou aí a questão do Deuteronômio, só que esse Deuteronômio a gente vai ler por último, vai ficar por último, ok? Então assim, a Bíblia, meu irmão Hudson, seja bem-vindo, Rita Verônica, Leão, seja bem-vinda, graça e paz para todos, vamos lá. O tema de hoje é promessa de Deus para a nossa vida, ok? Esse é o tema de hoje. Ou uma vida com promessas, né? Tome posse das promessas. A Bíblia, ela é recheada de promessas, ela é cheia de promessa de Deus, certo? A Bíblia, ela tem promessa de Deus para tudo, para a gente. Deus, quando ele eu acho porque não tenho certeza, mas de Gênesis e Apocalipse tem promessa de Deus para nossas vidas. Aí, às vezes a gente está reclamando por situações que estamos vivendo, seja ela por conta de uma doença, seja por um problema em casa, seja um problema no trabalho, a gente passando por alguma dificuldade, e às vezes emocional, algum tipo de depressão, algum tipo de tristeza, ou achando que o nosso problema não tem mais jeito. E a Bíblia, ela é cheia de promessa. E eu queria fazer uma reflexão hoje diante dessas promessas que tem na Bíblia e a gente não toma posse disso. Então assim, eu anotei algumas coisas aqui, né? Como sempre eu anoto porque minha cabeça não é boa, ela falha e eu tenho medo de falhar aqui e faltar o que dizer. Então eu sempre tomo nota. Thaleson e o pastor tem outro perfil aí, os caras são top mesmo. Eu e o tio Júnior anota, irmão Eudes anota também. A gente tá no time aqui. Agora, Thaleson e o pastor consegue fazer. Eu acho que Júlio também, na verdade, também consegue, eu acho, fazer sem anotar. Eu gosto de anotar. Então, anotei algumas coisas aqui que pra gente refletir, porque a Bíblia é cheia de promessas. A Bíblia, ela tem promessa de Gênesis e Apocalipse. E a gente consegue às vezes até ler, e às vezes até recita com a boca, mas a gente não toma posse verdadeiramente dessas promessas. A gente começa a fazer, às vezes a ler, lê uma promessa, lê um versículo que tem uma promessa, às vezes passa batido, né? Lê rápido, nem medita naquilo, e aí muito menos toma posse. Então eu queria fazer escorrer aqui um pouco sobre algumas coisas que tem na Bíblia. A Bíblia, ela é recheada de promessa.
Deus, pelo seu infinito amor, nos fez várias promessas de paz, de vida eterna, de riqueza, de alongamento dos nossos dias aqui na terra, entre outras muitas. Mas o que é que está faltando para você e eu? O que está faltando para a gente receber, de fato, o que está contido na palavra de Deus? O que é que falta para a gente? Porque a gente não toma posse verdadeiramente dessa palavra, dessas palavras, dessas promessas. São promessas mais diversas possíveis. São promessas aqui na terra, são promessas de paz, são promessas de riqueza, são promessas de pós-vida aqui terrena, promessas de vida eterna. Então, é muita coisa que tem na Bíblia, mas a gente não toma posse. A gente lê, passa batido, muitas das vezes, não medita, e aí ficamos, às vezes, reclamando, porque Deus está em silêncio, porque Deus não fala, porque Deus não me responde, e a gente fica, às vezes, questionando, indagando, com os nossos porquês, e não os praquês, né, como eu disse semana passada. Então, continuando aqui, lá em Números 23, 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Quando foi que Deus prometeu algo a alguém na Bíblia e ele não cumpriu? Ele fez aliança com Abraão, ele fez aliança com Isaac, com Jacó, ele fez aliança com Moisés, ele teve uma aliança com Davi, tudo em tempos diferentes, tudo em momentos diferentes. E tudo ele cumpriu com todos esses homens e mulheres da Bíblia. Tudo ele cumpriu. Então Deus não é homem nem filho do homem para que minta, nem que se arrependa. Tudo que ele promete, ele vai cumprir. O que é que ele tem prometido para você? Você tem promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus aí? Então, tá travando? Oh, Jesus. Uma bênção. Tá travando mesmo, Ricardo? Tá melhor agora ou não? Eu vou continuar aí, vocês dizem, se continuar travando, vocês falam aí. Então, porém, Deus não atua de qualquer forma. A gente sabe que muitas das vezes a gente passa por dificuldade e a gente fica num clamor, numa oração às vezes mediana. E me desculpe dizer assim, não estou julgando ninguém, estou falando por mim, ok? Nós ficamos numa oração às vezes medíocre, numa oração às vezes distante. Eu vejo que parece que nós estamos em vibrações diferentes, sabe? Como se estivesse em frequência diferente. A gente está orando e Deus está em outra frequência. A gente não está na mesma frequência. Então, muitas das vezes as nossas orações não são respondidas. Muitas das vezes nossas orações não são... Beleza, Thales, show de bola. Nossas orações não são respondidas porque a gente parece que está em frequência diferente de Deus. Certo? Então, Deus não atua de qualquer forma. Deus não atua com pena de Guilherme. Deus não atua com pena de Andréia. Deus não atua com pena de Guigui. Deus não atua com pena de Adele. Deus não atua por pena, por dó. Entendeu? Claro que Deus é livre, eu sempre digo isso. Deus é livre, Ele é soberano, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é Deus, Ele faz o que quiser, na hora que quer, como lhe apraz. Ele é Deus, Ele não tem limites para nada, nem para tempo, nem para nada. Você não consegue medir Deus, você não consegue sondar Deus. Mas Ele tem os princípios dele, a gente fala pautado em princípios, porque foi Ele que estabeleceu, pela soberania de Deus, Ele estabeleceu os princípios. E a gente precisa seguir princípios. Então, assim, Deus não atua de qualquer forma. Deus atua com propósito e Ele atua com princípios. Deus atua com propósito, se você puder anotar, anota isso aí, e com princípios. Né? E qual é o propósito? O propósito de Deus é que nós andemos por princípios.
pelos princípios de Deus, baseado na palavra de Deus que está contido na Bíblia. Esse é o propósito de Deus. Para que existe esse manual chamado Bíblia do cristão, não é o manual do cristão? Para que existe esse manual? Esse manual existe para que a gente tome conhecimento do que agrada a Deus, dos princípios de Deus, que a gente ande nos princípios de Deus. E qual deve ser o meu propósito? Qual é o seu propósito? Qual é o propósito? Qual é o seu propósito de vida? Se muitos de vocês não sabem dizer qual é o propósito de vida, eu vou dizer qual é o propósito da vida de vocês e o propósito da minha vida. O nosso propósito aqui na Terra é de viver o reino de Deus. Todos nós, o nosso propósito aqui é viver o reino de Deus aqui na Terra. Esse é o propósito, seu e meu. Você não nasceu à toa, não nasceu para qualquer coisa. A gente veio terminar, dar continuidade. Nós estamos aqui com o propósito de dar continuidade à obra de Jesus. Jesus veio, cumpriu a sua missão aqui na Terra, deu a sua vida por todos nós, e você não está aqui à toa, você está com um propósito. Mas, Guilherme, qual é o meu propósito? Seu propósito é contribuir, é viver para o reino de Deus aqui na Terra. Você precisa falar de Deus, você precisa salvar vidas, você precisa dar continuidade ao projeto de Deus. Você não pode estar aqui à toa, de qualquer jeito, achando que veio a passeio aqui. Seria muito fácil, seria muito banal para a gente chegar aqui na Terra e achar que deve viver. E como a gente, muitas das vezes, está vivendo. Tem muita gente vivendo no automático. Acorda cedo, sai para trabalhar, vai para uma faculdade, chega da faculdade, vem para casa, toma seu café ou faz alguma coisa, dorme, acorda no outro dia, vai para trabalhar e quando volta... E aí não fala de Deus, não se preocupa com ninguém, não olha para a vida de um irmão, não olha para a vida, às vezes nem dos filhos dentro de casa. Vive no automático. Acorda, dorme, come, dorme, acorda, trabalha, vem, vai e vive nisso. E o tempo está passando. E um dia a gente vai prestar conta com Deus. Um dia nós vamos prestar conta com Deus. O que é que nós estamos fazendo? E por que nós não fizemos? Vai ser pior quando chegar essa fase. Então, um alerta que eu quero dar hoje aqui para vocês, meus amigos e minhas amigas que estão aí me ouvindo, e para aqueles que vão ouvir depois, que eu vou deixar essa live gravada, é que não perca tempo. O tempo está passando. O tempo está passando e a gente vai prestar conta de tudo que a gente fez e deixou de fazer. Todos os dons que Deus lhe deu, todos os dons, todas as provisões que Ele deu na sua vida, Ele vai cobrar de você. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Se Ele não fosse cobrar isso, não teria na Bíblia, a Bíblia não diria que teria o nosso galardão. Galardão, para quem não sabe, é uma premiação, vai ser uma espécie de troféu, vai ser uma espécie de troféu por merecimento, né? Nós não temos merecimento algum, nós sabemos disso. Nós seremos salvos pela graça, mas mediante a fé. E eu vou falar de fé, mas aqui na frente, novamente. Falei, parece semana passada, foi atrasado, mas vou falar novamente. Só pincelar por cima. Gui está dizendo aqui que foi na semana passada. Então, assim, qual deve ser o meu propósito? O meu propósito é trabalhar para a obra de Deus, ganhar vidas e falar de Deus para quem quer ouvir. Quem está aqui nessa live quer ouvir de Deus. Então eu vou falar para quem quer ouvir. Quem não quiser ouvir, paciência. Eu não vou ficar perturbando a vida de ninguém. Mas se a pessoa quiser ouvir de Deus, eu vou falar de Deus. O pouco que eu sei, o pouco que eu venho estudando, como eu disse no começo aqui, com muita humildade, com muito temor, com muito tremor também. Vou falar da palavra dele. E não vou ter vergonha. Se eu errar, eu errei. Qual o problema? Mas eu estou fazendo a minha parte aqui. Se eu cometer algum erro, alguma gafe aqui, alguma coisa, eu sou tranquilamente para pedir. Eu estou muito tranquilo quanto a isso, para pedir desculpa, pedir perdão e retificar e corrigir aqui e a gente dá continuidade. Ok? Agora, eu não posso usar isso de desculpa para não fazer o trabalho. Porque quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. Quem só sabe da desculpa não faz mais nada na vida. Não, eu não faço isso porque eu não tenho tempo, porque eu sou envergonhado. Hoje tem essa ferramenta que a gente pode usar para lazer, para o mal e para o bem. Não é verdade? Essa ferramenta a gente pode usar só para lazer, nós podemos usar para o mal e nós podemos usar para o bem.
Essa ferramenta chamada, tem o WhatsApp, tem né, o Instagram, tem o YouTube, tem todas as ferramentas hoje que você monta um canal seu, uma coisa sua e começa a fazer. Ah, mas eu não sei. Ah, mas eu tenho vergonha. Um dia cada um vai acertar suas contas e eu não sei se essa desculpa vai colar, né? Então o nosso propósito é esse, certo? E tudo que nós fizermos, devemos encaixar o nosso propósito, independente do nosso objetivo. Todos nós temos objetivo, ou pelo menos é para ter. Ah, eu quero morar fora do país. Ah, eu quero ir morar fora do estado. Ah, eu quero fazer o concurso público. Ah, eu quero ser bancário. Ah, eu quero ser vendedor. Ah, eu quero ser advogado. Eu quero ser... Cada um tem um objetivo de vida. Ah, eu quero ser dona de casa. Eu não quero... Pronto, mas você tem que alinhar o seu objetivo de vida com o seu propósito. Objetivo de vida é uma coisa, propósito é outra. Então, eles precisam estar na mesma frequência. Você precisa ter o seu propósito alinhado com o seu objetivo. Você não pode ter o seu objetivo para um canto e o seu propósito para o outro. Porque aí você não vai chegar a canto nenhum. Você vai estar como um cabo de guerra, medindo força. Então, você precisa estar com isso bem alinhado. Você precisa estar com isso bem focado. Você precisa ter um hiperfoco para isso. Ok? Então, alinha o teu objetivo. Alinha o teu objetivo com o teu propósito. Não deixa ser antagônico. Não deixa um puxar para um lado, outro puxar para o outro. Ok? E aí, o que são princípios? Né? Eu anotei aqui, o que são princípios? Priscila, seja bem-vinda, minha amiga, viu? Seja bem-vinda. E o que são princípios? Princípios são ensinamentos básicos, verdades imutáveis e atemporais. Ou seja, não muda e não tem tempo. Atemporais. São práticas que estão na palavra de Deus e que devem ser aplicado em todas as áreas da nossa vida familiar, escolar, espiritual, profissional. Você deve aplicar esses princípios em tudo. Então, veja só, a gente está falando aqui de promessas da Bíblia, fazendo um overview aqui agora para a gente não perder o fio da meada e situar quem está chegando. A gente está falando aqui de promessas de Deus. Deus não trabalha de todo jeito, ele trabalha com propósito e trabalha com princípios. Então a gente precisa estar com os nossos propósitos e princípios. Faça silêncio, por gentileza, minha filha, eu me desconcentro aqui. Obrigado. Nós precisamos estar com nossos objetivo e propósito e viver por princípios. Às vezes a gente independente da nossa religião, eu não quero falar de religião de ninguém aqui, não estou aqui para mensurar nada, não é o meu propósito entrar aqui no mérito da religião, mas às vezes a gente vai caminhando numa determinada religião, seja ela qual for, e a gente vai ficando cheio de cacarecos religiosos. A gente vai botando na nossa bagagem um bocado de religiosidade que, me desculpe, não serve para nada. Não serve para nada. Às vezes o camarada tá cheio de vício, cheio de brebote religioso, de coisas que não vai trazer, não vai agregar nada. Medindo tipo de saia, usando cabelo longo ou não usando cabelo longo, o outro cheio de coisa. Eu não vou aqui mensurar aqui não, porque eu não quero entrar nesse mérito, mas não serve para nada. A tua religiosidade vai te atrapalhar, e a tua religiosidade talvez te afaste de Deus, dos verdadeiros propósitos e da verdadeira do teu verdadeiro objetivo e dos teus princípios. Então, fala, Eduardo, seja bem-vindo, meu irmão. Então, se livra da religiosidade. A religiosidade é um caminho que pode ser um caminho que vai te levar para longe de Deus, ok? Religiosidade, eu não estou falando de religião, estou falando de religiosidade. Religião, cada um tem a sua, e eu respeito todas que se pautam na Bíblia, na palavra de Deus, eu respeito. Então, você às vezes tá cheio de religiosidade, e isso te atrapalha o teu caminhar, você fica endurecido, enrijecido, travado, você não consegue dar continuidade, você não consegue viver realmente por princípios.
E se eu pudesse te dar uma opinião aqui hoje, eu te daria o seguinte: viva por princípios. E aí a gente já vai entrar em alguns princípios aqui. Na Bíblia existem alguns princípios, e eu quero citar aqui 7, né? Os princípios são o autogoverno, quem puder anotar aí, anote. Autogoverno, soberania, caráter, individualidade, mordomia, união e semeadura e colheita. Eu vou deixar para falar sobre cada uma delas no outro momento, porque senão eu não consigo concluir aqui talvez o que eu tenho para dizer hoje. Então, vou repetir. Os princípios contidos na Bíblia são autogoverno, soberania, individualidade, mordomia, união e semeadura e colheita. Obrigado, Teodoro. Obrigado, meu irmão. Pela misericórdia, pela graça de Deus, meu irmão. Só. Agora que aprendemos qual é o nosso propósito aqui na Terra e que devemos andar por princípio, quero apresentar a vocês algumas pérolas que Deus nos deu para nossas vidas. Algumas pérolas que eu chamei de pérola aqui, porque realmente são pérolas, são pedras preciosas que tem na Bíblia, aonde Deus faz promessa com a gente. E aí tem uma passagem na Bíblia que diz assim: vós não recebeis porque não pedis, e quando pedis mal. Então, não pediu no propósito certo. O teu propósito não foi, o teu coração não estava alinhado do jeito certo para você fazer aquilo que você estava querendo. E às vezes também não está no tempo certo. Fala, Rui, seja bem-vindo, meu irmão. Graça e paz. Então, você precisa estar. Muitas das vezes a gente pede uma coisa e não é atendida. Aí a Bíblia diz: pedis, não recebeis porque não sabe pedir. E pedis e não recebeis porque pedis mal. Então, às vezes, o nosso coração está pedindo aquilo com uma soberba. Às vezes está pedindo aquilo para enaltecer algo da gente. Às vezes a gente está querendo pedir não para a finalidade correta, não dentro do propósito de Deus. E o que acontece com isso? Quando a gente pede algo que não está no propósito de Deus, a gente vai escutar só o silêncio e o tempo vai passar, a gente não vai responder. Deus não vai responder até que o nosso propósito esteja alinhado com os propósitos de Deus. Veja que interessante isso. Então, tem o texto áureo aqui da Bíblia, que é um texto muito famoso, é um versículo muito famoso, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está lá em João 3,16. Então você vê que toda promessa de Deus, ela precede de um princípio, né? Ele diz aqui assim: para que você não pereça, né, você precisa crer. Então aí vem a questão da fé, que eu disse que ia falar, mas passando por cima só, pincelando. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta a gente conversar sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre Bíblia, sem fé. Jesus deixou de fazer muitos milagres na sua própria terra, onde ele nasceu, porque as pessoas lá eram incrédulas, ninguém acreditava nele, ninguém acreditava em... Graça e paz, meu pastor, seja bem-vindo, que coisa boa, seja muito bem-vindo. Então Jesus deixou de fazer muito milagre na sua terra natal, porque o povo era incrédulo. Então, assim, e a gente vê, sabe, lê que Jesus fez milagres, muitos milagres, e se fosse elencar todos os milagres que Jesus fez em todos os 33 anos da vida dele, não caberia na Bíblia. Seja bem-vinda, Kênia. Seja bem-vinda, minha irmã. Mas com a incredulidade, sem você ter fé, você não consegue agradar a Deus. E você não vai ver os milagres de Deus sem fé. Por isso que é tão complicado uma pessoa sem fé
conseguir experimentar, conseguir degustar, no bom sentido, de Deus, das maravilhas de Deus. Então, uma das coisas que a gente precisa alinhar, precisa estar dentro do nosso propósito de princípio, é a fé. Então, outro versículo, eu enumerei 10 versículos aqui para mostrar que Deus tem promessas e que ele também tem, a gente precisa estar alinhado aos princípios dele. Tudo que ele promete, nós precisamos estar nos princípios dele. Medeirão, seja bem-vindo, meu irmão. Dona Aline, que coisa boa a senhora por aqui, seja bem-vinda. Então, se nós conseguirmos alinhar o nosso propósito com os princípios, a gente vai criar uma conexão, uma frequência com Deus que vamos conseguir obter resposta dele sim, ok? Então, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Credes tu nisso? Isso está escrito em João 11, versículos 25 e 26. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Credes tu nisso? Então, mais uma promessa de fé. Se a gente morrer em Cristo Jesus, quando ele voltar, nós viveremos novamente para a vida eterna. Então, é pela fé que nós, pela fé e pela graça que nós obteremos a nossa vida eterna. Ok? Bom serviço, Medeiros, que coisa boa, meu irmão, bom serviço. O terceiro: portanto, o que desde o princípio ouviste permanece em vós. Se vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a de vida eterna. Isso está em 1 João, capítulo 2, nos 24 e 25. 1 João, capítulo 2, versículos 24 e 25. Vou adiantar aqui. Outra promessa: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Isso está em Apocalipse 3, versículo 5. Veja como isso é interessante. Eu elenquei aqui, eu fiz questão de elencar aqui, foi de forma proposital, de promessas de Deus, vamos chamar assim, de pós-vida, né? O pós-morte de corpo, matéria, da nossa matéria, certo? Então, Guilherme, eu queria uma coisa para agora, para a vida, para a gente viver agora. Guarda um pouquinho aí que está chegando. Eu fiz questão de mostrar que a gente tem promessa para tudo de Deus. Basta que você tome posse. E para você tomar posse, você precisa estar com o seu propósito e os seus princípios alinhados. Ok? Vamos lá para o quinto. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Isso está em Apocalipse 21, 4. Apocalipse 21, 4. Não temas, porque eu sou contigo. Às vezes a gente está nervoso, a gente está preocupado, a gente está passando por algum tipo de provação, algum tipo de deserto, e aí Deus manda te dizer assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Então, assim, Deus é o socorro bem presente da gente na hora da angústia. E ele diz, ele afirma, isso é uma promessa dele, isso é uma afirmação dele: não temas, eu estarei contigo, eu sou contigo. Eu estou à tua frente. Agora a gente às vezes não coloca Deus na frente dos nossos problemas. Nós ficamos, muitas das vezes, focados no problema. Foi o que eu falei semana passada. Onde é que está teu foco, né? Onde é que está o teu foco? Às vezes você está com hiperfoco no problema e você não está colocando Deus na frente dos teus problemas. Passa para trás. Fica atrás de Deus. Fica debaixo da proteção de Deus. Fica debaixo, anda nos princípios da palavra dele. Né? Anda, alinha os teus propósitos para poder a gente ver se cumprir as promessas de Deus na nossa vida. Ok? Então,
7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Então, muitas das vezes, a gente não está chegando a Deus. Muitas das vezes, a gente está deixando Deus em segundo plano, e a gente está com as nossas forças tentando resolver um monte de problema que a gente não dá conta de resolver. A gente não consegue resolver. E aí fica, muitas das vezes, querendo resolver com o nosso intelecto, com a nossa força, né? Com o nosso foco. O foco está errado, está fora do propósito, o teu objetivo não está alinhado com Deus, e a gente fica pedindo e Deus não me responde, e fica aquela agonia, fica aquela angústia, e vivendo no automático, e acordando, e amanhecendo, e trabalhando, e vai-se embora, e vem para casa, e toma café, e dorme, está com sono, e estuda, e no final das contas, não sobra tempo nenhum para Deus, de qualidade. A prioridade de Deus está lá em 10º lugar, né? E Deus é Deus de princípios. Eu venho dizendo isso aqui, eu acho que estou tornando isso aqui como se fosse uma aula, né? Que Deus é Deus de princípios, Deus é Deus de primícias, Deus é Deus de primeiro lugar. Deus não é Deus de sobra, Deus não é Deus de segundo lugar. Meu amigo André Chacon, seja bem-vindo, meu irmão. Graça e paz. Fica aí um pouquinho para ouvir a palavra de Deus. E Deus é Deus de primícia. Deus não é Deus de sobra. Deus não é Deus de você procurar Ele nos 45 do segundo tempo. Ele é Deus para fazer qualquer coisa na sua vida. Como eu disse aqui, Ele é livre. Ele é livre. Deus faz o que quer, como lhe apraz, da hora que quer, enfim. Agora, Ele é um Deus que nós devemos ter honra por Ele. Devemos honrá-lo. Então, Ele é Deus de primícia. Ele é Deus de primeiro lugar. Ele é Deus de prioridade. Muitas das vezes nós estamos querendo dar a Deus o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto lugar. E por isso que passamos por tantos estreitos, por tantos desertos e por tantas aflições. Quando eu digo isso, às vezes o coração tá aflito, o coração está angustiado, a alma está inquieta, a alma fica inquieta. E aí você não sabe às vezes por quê. Porque você está afastado de Deus. Muitas das vezes a boca da gente fala, Guilherme, vem aqui amanhã, vou, se Deus quiser eu vou. Guilherme, tu vai fazer um negócio, vai vender, vou, se Deus quiser eu vendo, se Deus quiser eu bato minha meta, se Deus... Aquilo fica no automático, você não, aquilo vem como se fosse qualquer palavra. Aquilo vem como se fosse uma coisa banal. Sai como se fosse mais uma coisa qualquer que você está falando. Você não consegue refletir, você não consegue mensurar, você não consegue dar conta do poder do que você está falando. E você está falando no automático. Se Deus quiser eu vou, se Deus quiser eu faço, se Deus quiser... E fica aquela coisa, soa como uma religiosidade. Pronto, daquilo que eu falei, uma das coisas soa como religiosidade, isso aí, entendeu? Isso vai só tornando religiosidade vai se tornando pesado, um fardo pesado. Então, na minha opinião, você deve se livrar dessas religiosidades e trabalhar seus princípios, trabalhar os princípios de Deus, aliás, né? Você seguir os princípios de Deus, alinhar os teus propósitos. Então, continuando aqui no 8º versículo, diz assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Olha o que eu falei aqui assim, você às vezes está colocando Deus atrás, e está indo na frente com sua força, com seu intelecto, achando que vai resolver seus problemas. Tem problema que você não resolve. Tem coisa que Deus não vai deixar você resolver se você não der o lugar dele de honra. Você vê que lá em Êxodo, Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu, ele disse, vou mandar as pragas, mas vou endurecer o coração dele. Está lá em Êxodo. E muitas das vezes Deus não vai deixar aquele devido problema que você tem ser solucionado, porque está dentro do propósito dele que você deu lugar de honra a ele. Enquanto você não botar Deus no seu propósito, enquanto você não botar Deus na dianteira, enquanto você não botar Deus no lugar de honra, enquanto você não botar Deus no lugar que ele deve estar, você vai passar por estreito, por tribulação, o pau vai cantar, você vai chiar e não vai resolver teu problema. E não vai resolver seu problema. A gente fica, muitas das vezes,
dizendo que crê em Deus, que ama a Deus, que ai meu Deus e meu Jesus, mas aquilo só sai da boca para fora. Você não está vivendo isso verdadeiramente. Eu não estou aqui acusando ninguém, eu estou apenas falando. Eu não estou apontando o dedo para você, para quem está aqui nessa live assistindo. Eu não estou apontando o dedo, não estou dizendo que eu estou falando isso para mim. Eu estava ministrando isso para mim agora de tarde, agora de noitezinha já, porque a palavra só veio agora de noite. Estava meio difícil hoje o negócio estava meio difícil hoje. Então eu estava ministrando isso. Às vezes não coloca, a gente quer fazer do nosso jeito e não bota Deus no lugar que Ele. A gente não chama Ele para o lugar e dá o lugar de honra. A gente fica sentado no lugar de honra, no lugar de Deus. Quer ficar sentado no lugar de Deus. E Deus fica olhando para mim e para você, dizendo que não vai agir. E a porta que Ele fecha, ninguém abre, meu irmão. A porta que Ele fecha, ninguém abre. E Ele abre porta aonde não existe porta. Ele abre porta também. Ele é Deus. Ele é Deus. Então, nós somos servos. Nós devemos andar conforme os propósitos de Deus. Os nossos propósitos têm que estar alinhados aos propósitos de Deus. A nossa vida tem que estar aliada a esse propósito. Você veio para aqui, não foi a passeio. Você veio aqui para trabalhar no reino de Deus. Você veio aqui para dar continuidade àquilo que Jesus deixou. Você veio para aqui para falar de Cristo, para falar de Deus, para evangelizar, para amar o próximo, para cuidar do próximo, salvar vidas, falar de Deus para quem quer ouvir. Amém? A gente não veio aqui a passeio. Então eu vou continuar aqui, está faltando 2 versículos para eu ir para o versículo que eu quero, que é Deuteronômio 28, do 1 ao 14, ok? Então eu estou falando aqui de promessas de Deus que estão contidas na Bíblia. Eu tirei algumas promessas, a Bíblia está recheada delas, está cheia delas. Você vai lendo e você vai vendo que Deus faz uma promessa e lhe pede que você esteja de um determinado jeito para que aquilo seja cumprido. Se fizeres assim, se fores comigo desse jeito, eu te darei. Então ele tem promessa para tudo, para a tua família, para você, para depois da vida, para aqui na vida. Ele tem promessa, a Bíblia tem promessa para tudo. Basta que você tome posse. Basta que eu tome posse. E a gente não precisa pedir para Deus, ele já nos deu. Só é você alinhar o teu caminho, alinhar a sua vida para poder tomar posse. Só isso. Então, o 9 diz assim. Aí eu me lembrei do Senhor, viu, pastor? Falando ontem de águas, eu botei isso aqui de propósito. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares... Thales, meu irmão, seja bem-vindo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso está em Isaías 43, versículo 2. Isaías 43, versículos 2. Então, ele está dizendo aqui, quando você estiver na prova, mas você estiver alinhado com Deus, estiver dentro dos propósitos de Deus, a água não vai te afogar, o fogo não vai te queimar e as chamas não vão arder no teu corpo. Amém? Então, mais uma promessa de Deus para aqueles que estão dentro do propósito de vida, com sua vida nos propósitos alinhados com Deus. Dona Flávia, seja bem-vinda, viu? Cadê meu amigo Alexandre? Manda um abraço para ele, grande. E aí, gente, todos esses, ou até o 8º aqui, fala de depois da vida, né? Que terá salvação, terá vida eterna, terá... promessa de Deus para a nossa vida, para quando a nossa matéria morrer aqui, né? Agora eu quero falar o versículo principal hoje, eu deixei por último, está em Deuteronômio 28, a partir do versículo 1 até o 14, ok? Dona Vilma, graça e paz, seja bem-vinda, viu? Saudade da senhora. E aí diz assim, eu vou ler para vocês. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, virão sobre ti
e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito serás tu na tua cidade, bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor, teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como tem jurado, quando guardares os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestará a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, seguindo outros deuses, para os servires. Paramos aí no 14, certo? Então veja a quantidade de coisa que Deus promete para mim e para você aqui na terra, em vida. Então, para quem estava querendo ouvir algo de Deus para viver este momento, está aí, Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Só promessa se a gente alinhar os nossos caminhos de propósito deu um branco aqui agora, de princípios com Deus. Então, veja a quantidade de promessa de todo tipo que tem na Bíblia. Eu peguei aqui apenas 10. Eu não sei nem quantas tem. Acho que tem mais de 1000 promessas aqui, porque cada página é uma promessa que Deus faz para a gente, para tudo, para a tua família, para os teus negócios, para a tua casa, né? para os teus filhos, enfim, para tudo. Então, para quem queria uma promessa de Deus, para quem está com os caminhos alinhados, quem está buscando alinhar os caminhos, para quem está buscando uma comunhão mais íntima com Deus, está aí. Se ouvir e atender os mandamentos que Deus te ordena, Ele tem tudo isso para você. Ah, Guilherme, isso aqui é do Antigo Testamento. É do Antigo Testamento, sim. Mas Deus é o Deus de sempre. Foi como eu disse lá em cima. Prometendo Deus, Ele não vai cumprir, né? Lá em Números, está aqui, Números 23, 19. Deus é homem para que minta, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Então, o Deus de ontem é o Deus de hoje, minha gente. Ah, Guilherme, mas está no Antigo Testamento? Tá. Mas o Deus é o mesmo, não mudou não. Não houve troca de Deus não. Meu Deus é o mesmo. É o mesmo Deus. E Ele não muda as suas promessas. Se eu e você, nós andarmos fielmente alinhados nos propósitos e nos princípios de Deus, tenha certeza, você já toma posse. Eu já estou tomando posse disso aqui.
Eu, antes de vir para cá, estava em oração, e estava em oração nessa palavra. Eu disse a Deus, eu tomo posse de tudo isso aqui. Eu tomo posse de imediatamente disso aqui. E assim, eu vou ser bem sincero, viu? Eu vou lhe ser bem sincero. Eu disse a ele, Deus, o Senhor não pode revogar a sua palavra. Eu vou cobrar. Vou fazer a minha parte. Vou lutar com unhas e dentes para fazer a minha parte. Mas vou cobrar. E eu sei que Ele é Deus para cumprir. E eu sei que Ele vai cumprir na minha e na sua vida. E aí, minha gente, como está bem pertinho já de acabar, eu quero deixar uma tarefa para vocês. Uma tarefa para vocês. Vocês vão ler novamente Deuteronômio 28 em casa, só que vocês vão ler todo. A gente leu do 1 ao 14. Tarefa para casa. Ler do 1 ao 14 e aí continuar, do 14 ao 68. Porque lá está contido um monte de coisa que para quem não cumpre, o que vai acontecer. Então, é bom a gente ouvir as promessas e ouvir também, se nós não andarmos nos propósitos de Deus, o que vai nos acontecer. Amém? Então, a palavra de Deus de hoje que eu tinha para os meus amigos, para os meus irmãos em Cristo Jesus, era essa, fazendo um overview aqui de tudo, a gente, um apanhado geral, a gente começou falando que a Bíblia tem muitas promessas, né? Depois a gente viu que a palavra de Deus ela não é revogada, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Depois a gente viu que a gente precisa andar nos propósitos e no princípio de Deus, ok? A gente viu que é propósito, o propósito de Deus é que a gente trabalhe e ande por princípios que está contido na Bíblia, e o nosso propósito aqui na Terra é dar continuidade ao reino de Deus, né? Falamos sobre princípio e vimos aqui 7 princípios: o autogoverno, soberania, caráter, individualidade, mordomia, união e semeadura e colheita. E aí eu citei para vocês 9 promessas que eu compilei aqui e botei para falar para vocês. Promessas que falavam de pós-morte da gente, né? Morte do corpo, as promessas de vida eterna, certo? E terminei para mim com esse super versículo, né? Poderia dizer assim, de promessas, super versículo de promessas e de alinhamento, mostrando o que a gente tem para receber, tanto eu quanto você. E o pastor está dizendo aqui o seguinte: toda promessa é condicional. Isso, meu pastor, só o seu amor que não tem nenhuma condição. É verdade, pastor, concordo, sim, é verdade. Toda promessa de Deus ela tem uma condição. Você precisa estar alinhado a um princípio dele, senão você não vai receber, entendeu? Mas o amor dele é incondicional. O amor dele não tem tamanho, você não consegue mensurar. Na verdade, Deus, a essência do caráter de Deus é amor, né? A essência, então, não tem como Deus agir diferente conosco. A essência do caráter de Deus é amor. Paulo, seja bem-vindo, Paulo. Graça e paz, meu irmão. A gente falou aqui hoje sobre as promessas de Deus para a nossa vida. Então, como já são 9 horas, eu acho que a live está bem pertinho de acabar. Eu queria orar e entregar todas as intenções de hoje a Deus. Quero mostrar aqui a minha família a vocês, que eu não mostrei hoje. Tá aqui Guigui, graça e paz. Adélia, minha esposa lá atrás com a pequenininha doente. Dá tchau, Anne. Boa noite, Anne. Já disse boa noite, agora tá com paninho na boca. Adele, Anne, Guigui, coisa boa. Essa é a minha família. Claudinha, seja bem-vinda, Claudinha. Graça e paz. Então, é isso, minha gente, que eu tinha para hoje. Eduardo, meu irmão. E eu vou orar por vocês e concordar. Queria que vocês também entrassem em oração nesse momento, inclinassem um pouco a sua cabeça para a gente fazer essa oração e que Deus possa receber tudo aquilo que a gente deseja hoje. Amém? A live falta 20 segundos para acabar, mas vamos orar. Meu Deus e meu Pai, na autoridade do Teu nome, Senhor, eu quero Te entregar todo e qualquer desejo do coração dos Teus filhos. Ó Pai, que nós possamos ser aquele servo bom e fiel, que ao final da nossa jornada, Senhor, a gente possa escutar da Tua boca, servo bom e fiel, que nós possamos, Senhor,